Olá, Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, do 1 ao verso 23. Como de praxe, a gente pausa o vídeo agora para você ler na sua Bíblia, se inteirar com o texto, começar, deixar tudo se mexer aí dentro. Um texto muito conhecido até, mas eu acho que tem muita coisa legal pra gente. Então pausa, lê e a gente volta daqui 2 minutinhos. Voltando agora a Mateus 13, do 1 ao 23, eu leio na nova versão transformadora, que é essa minha, que eu tenho aqui na frente. Diz assim o texto: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como essa. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entendem, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Já as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. E as que caíram em solo fértil representam as que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Até aqui. Mais uma vez a gente está falando, está ouvindo Jesus explicando para a turma sobre o reino, sobre coisas que acontecem no momento que o reino dos céus está
chegado, que está permitido, que a festa está aberta, que os convites estão sendo feitos. E isso aqui acontece no reino, acontece para mim, acontece para você, acontece no nosso mundo. É muito comum a gente lembrar ou imaginar que na parábola do semeador que sai para semear, o que é semeado é a palavra de Deus, o que é semeado são as palavras de Jesus. Mas é muito legal que a gente vê o próprio Jesus revelando o sentido desse texto, dizendo que a semente não apenas é a palavra que é semeada, como se o lavrador saiu para semear palavra, como se Jesus saiu para semear sua palavra, e a palavra cai em corações rochosos, corações que vem o inimigo e vem o pássaro e come a semente. Só que eu já vou pular já para o 18, que começa aqui uma revelação muito legal para a gente. E esse texto vale como chapéu, no sentido figurado que a gente fala, né? Que cada um de nós vai ter que vestir. Você pode falar, não, Cristiano, eu não vou vestir aqui nenhum desses chapéus. Ah, tudo bem. Aí eu acho que você devia parar aí quietinho e ver qual chapéu você deve vestir desses 4 que estão colocados aqui. Verso 18 diz o seguinte, é o próprio Jesus explicando a parábola. É aquilo que a gente já falou, é o próprio Espírito revelando o sentido do texto, que não era entendido pelos discípulos. E Jesus fala assim, agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. A semente não é a palavra sobre o reino. A semente é o que ouve a palavra sobre o reino e cai em algum lugar. A semente que o lavrador está semeando são pessoas com semente, com palavra no coração. Ah, Cristiano, mas a palavra no coração é suficiente. Não é, não. Ah, Cristiano, mas eu já estou aqui caminhando com vocês, eu já assisti esses 10 vídeos, eu vou na igreja, eu ouço pregações, eu leio a Bíblia. A palavra está dentro do meu coração. Olha, a palavra dentro do seu coração é quase como você aceitar o convite para entrar na festa. Mas ela não é suficiente. E Jesus vai dizer isso. Eu aqui não estou dizendo que a palavra de Jesus não é suficiente. Não é isso que eu estou falando. A palavra de Jesus é suficiente para curar, para libertar, para te transformar. Mas o conjunto pessoa com palavra de Jesus pode não dar certo e tem um monte de explicação aqui. Olha o que o texto continua falando, palavras de Jesus. As sementes, então, que caíram à beira do caminho, que no início do texto fala que os pássaros vieram e roubaram essa semente, são aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino, são pessoas como eu e como você, pessoa de carne e osso, com a semente, com as palavras do reino semeadas no coração, que nesse caso, o maligno vem e arranca a semente. Nesse caso, a palavra é o conhecimento que foi lançada no coração. Aqui é gente, igual eu e você, que foi exposta à palavra de Deus, que a palavra de Deus chegou ali no coração, mas pá! Foi arrancada pelo maligno. A palavra de Deus tem chegado aos seus ouvidos, ela vai para o cérebro, é processada, cai no coração. Talvez antes dela cair no coração e fazer morada no coração, ela tem sido arrancada pelo maligno.
arrancada por questionamentos, arrancada por dúvida, arrancada por preconceito. São sementes que a palavra foi arrancada do coração. Essas são as sementes que caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram a semente. Ela pode estar falando de alguém aí do outro lado, pode estar falando até de mim em algum momento, e eu tenho que me preocupar se eu não sou uma semente cujo conhecimento, cuja palavra não foi arrancada do meu coração. A segunda semente que nasceu ali, que foi crescer em solo rochoso, Jesus fala o seguinte no verso 20: as que caíram no solo rochoso, lembra, pessoa com a palavra semeada, não é só a palavra, não é a palavra caiu em coração duro, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de gente que ouviu a mensagem do reino. Gente que ouviu a mensagem do reino, quando cai em solo rochoso, representa aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Talvez você, é um alerta isso aqui, que tem ouvido a palavra, tem recebido com alegria, mas, cuidado, ouvem com alegria, contudo, como não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Imagina você na situação daquele homem que entrou na festa, mas Jesus olha e diz: você está mal vestido, você está com a roupa inadequada. Imagina você que recebeu as palavras do reino, vem recebendo as palavras do reino, mas não está deixando criar raiz profunda. E aí, quando vem a primeira onda, o primeiro vento, desanima. O primeiro vento pode ser uma dificuldade, o primeiro vento pode ser uma doença, o primeiro vento pode ser uma decepção, o primeiro vento pode ser alguém que não está cumprindo as suas expectativas, o primeiro vento pode ser alguma coisa que você vê na igreja que não te agrada. Como não tem raiz profunda, você vai desanimar. Pensa que você estava ali, com a palavra do reino semeada no seu coração e desanimou. Isso é um grande alerta. Terceiro, lembra que lá teve uma semente que caiu perto de espinhos. Olha o que Jesus fala. Verso 22, as que caíram entre espinhos representam outros, pessoas que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Pensa você chegando aqui hoje, depois de ouvir várias dessas coisas, depois de se expor às palavras do reino, depois de contar com a ajuda de alguém. Pensa que você recebeu as palavras do reino, mas deixou, de uma forma bem pensada ou sem perceber, deixou com que as palavras do reino fossem sufocadas pela vida, pela sedução das riquezas, pelas preocupações. Olha que desperdício! A palavra do reino foi semeada e chegou em você, mas ela não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Ela não conseguiu, como o próprio Jesus diz, fazer dar fruto. Você esteve tão perto, mas não deu certo. Até aqui a gente teve 3 exemplos de gente que recebeu a palavra, que ouviu a palavra, mas não deu fruto. Por fim, Jesus termina que as que caíram em solo fértil, semente, semeada em gente. Pessoas que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem aí uma colheita 30, 60,
até 100 vezes maior que a semente semeada, que nesse caso que o conhecimento, que é a palavra semeada. Olha que implicações que esse texto nos dá quando a gente para esmiuçar ali essas palavras em termos de entendimento. Eu testei antes e muita gente me lembrou que a parábola do semeador fala da palavra sendo semeada em corações. Coração de pedra, coração que deixa ser sufocado. Mas não é lindo quando o Espírito Santo, que a gente devia pedir ajuda para entender tudo isso, vem nos revelar e fala assim, não. Não é essa parábola, não é a semente sendo semeada num coração duro, num coração que está cheio de preocupações. Já é o conjunto de pessoas que ouvem a mensagem. Não é que a semente nem entrou no coraçãozinho duro de pedra. Não, a semente entrou. É que o ambiente matou o desenvolvimento da semente. E quando eu fiz o convite para a gente ver que chapéu que a gente devia vestir, eu não tenho dúvida que esses 4 chapéus são mais que suficientes. Quem é você até aqui? Quem é você depois de todas essas conversas, nessa temporada casa cheia da ECUSP? Você é alguém que tem deixado a semente que está sendo plantada ser sufocada. Você é alguém que não está dando raiz para essa semente. Se for superficial, não adianta. Ela vai morrer. Quem é você nesse texto? Eu sei de uma coisa, parece que de 4, 3 deram errados, né? 3 é maior que 1. Que nada, a promessa de Jesus é que aqueles que caíram em solo fértil pode ser uma vida de interesse na palavra de Deus. Solo fértil pode ser uma igreja boa, saudável. Solo fértil pode ser um grupo de amigos interessado em buscar Deus. Solo fértil pode ser a sua busca em conhecer mais a Deus e entender mais do seu plano para você. Isso é solo fértil. Eu sei que essa pessoa que cai em solo fértil dá fruto 30, 60, 100 vezes mais. E 100, 30 e 60 são muito maior do que os outros 3 que morreram. Fico feliz que vai ter gente que vai dar 30, 60, 100 como fruto, fico. Mas amarga demais saber que teve gente que andou tão perto, tão próximo, que ouviu, que recebeu a semente, que recebeu a palavra, que teve acesso a tudo isso que a gente está tendo e deixou que o maligno tirasse, deixou que a vida sufocasse, não desenvolveu raiz. No meio desse texto, entre a parábola e a explicação, quando Jesus cita Isaías, no versículo 15, ele diz: por que isso acontece, né? Porque o coração desse povo está endurecido. Eles ouvem com dificuldade, têm seus olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende. E como consequência disso, de coração endurecido, de ouvido que não ouve, de olho que não vê, como consequência tem que eles não se voltam para ele e não permitem que Jesus os cure. A implicação de a gente não se abrir, de como falamos tempo atrás, de não abrir a porta quando ele bate, é muito maior de que você ficar sozinho do outro lado. É que você não vai permitir que Jesus te cure. E ele veio para curar, e ele veio para restaurar, e ele veio para libertar, e ele veio para me tirar e para te tirar dessa vida, longe dele, longe dos caminhos dele, que não está na estrada que leva para ele, e te convidar para uma dança que resulta numa virada de 180 graus, para você sair desse caminho que você está, até o religioso, e passar por uma outra
fase, para uma outra dança, a dança que a gente se volta para Jesus. E esse é o convite o tempo todo no reino de Deus, o tempo todo. Ouve a palavra, se abre a palavra, tem um pedacinho seu, que claro não é seu, é você ser convencido pelo Espírito Santo que veio, é Ele que nos convence do pecado, da nossa condição de pecado, da justiça e do juízo de Deus, é Ele que nos convence de que vai dar ruim no final, que no final vai haver choro e ranger de dente, que uma turma que aceitou o convite, mas não se manteve preparada, não se manteve displicente, não se manteve preparada, que se manteve displicente, negligente, que aqui não deixou crescer raiz na palavra. O lugar disso é lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. E você tá aí tão perto. E agora com um entendimento tão bacana do próprio Jesus dizendo: não é suficiente você juntar essa turma aí. Não é suficiente você ouvir minha palavra. Não é suficiente você ter acesso a todo esse conhecimento. Você precisa deixar o seu ouvido aberto, seus olhos abertos, renovar seu entendimento e deixar que a minha semente, que nesse caso é o meu conhecimento, é a minha palavra, cresça no seu coração. De outro modo, vai ser trabalho inútil. Esse texto fala comigo e com você. E não tem como você não escolher um desses 4 chapéus. E eu espero, oro, que você descubra quem é você aqui e em breve você diga: não sou mais choio, agora eu sou trigo, não estou mais vestido inadequadamente, agora eu estou pronto, não estou mais sem óleo na lamparina, minha lamparina está cheia, não sou mais semente jogada aos cuidados das preocupações, da sedução pelas riquezas, não sou semente sem raiz, não sou semente que o maligno vai tomar. Eu sou semente que dá fruto, dá 30, 60, até 100 vezes mais. Esse é o nosso convite. Tomara que você aceite. Até a próxima.